E aí, fera, tudo certinho com você? Pronto para mais uma super revisão de matemática para a prova do Enem? Meu nome é Micael, este é o canal Você Sem Dúvida, e neste vídeo eu vou fazer uma revisão muito massa sobre uma medida estatística, a mais cobrada entre todas as medidas estatísticas na prova do Enem. Eu estou falando da média aritmética. Sim, essa é a medida estatística mais cobrada na prova do Enem. E eu espero que ao final desse vídeo você se sinta mais seguro para resolver os problemas que envolvem média aritmética. E se você gostar do vídeo, deixe o seu gostei, deixe também o seu comentário com críticas e sugestões para que eu possa avaliar como esse trabalho está sendo feito. E com este vídeo, você também pode ajudar um amigo seu, aquele amigo que está na mesma luta que você, para ser aprovado na prova do Enem. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, utilizando as redes sociais que vocês têm em comum. E eu vou ficar muito grato se você fizer isso, que você vai estar divulgando aqui o nosso canal. Agora eu vou começar a aula, eu vou sair da tela, anota tudo aí no seu material, tem na descrição do vídeo um link para você baixar o material, e ao final do vídeo eu quero você mais confiante, mais competitivo e conquistando todos os pontos que vierem na prova que envolvam o tema de média aritmética. Vamos lá? Então deixa eu sair aqui da tela e já começar esta importante revisão. Eu vou começar aqui revendo como é que a gente faz o cálculo da média aritmética. Bom, considere que você tem um conjunto de dados, onde você tem aqui os dados numéricos sobre a variável que você quer analisar, que pode ser a idade de um grupo de pessoas, pode ser o salário de um grupo de funcionários de uma empresa, ou seja, uma variável qualquer, contanto que seja uma variável numérica. E quando você quer calcular a média aritmética, primeiro você tem que estar atento que a gente representa a média aritmética assim. Você pega a variável x, coloca essa barrinha em cima, e na hora de calcular a média aritmética, o que é que você vai fazer? Você vai somar os valores obtidos, coletados, né? x1 mais x2, e aí você vai somando todos esses valores até o valor xn. E aí depois você vai dividir isso pela quantidade de valores. E ao fazer isso, você calculou a média aritmética. Agora, é muito importante que você fique atento porque, em alguns casos, quando os dados são coletados, é comum que algum desses dados aqui ele se repita. Imagine, se você fosse calcular a média das idades dos alunos de uma turma de uma mesma série em uma escola, você ia encontrar idades repetidas. E nem por isso, na hora de listar aqui, você ia repetir todos aqueles valores iguais, né? Então, o que é que acontece? Quando, ao serem coletados os dados, é percebido que há repetição de vários dados, um ou dois ou mais, é normal que a gente utilize uma tabela de classes unitárias como essa daqui. Mas, Micael, o que é que significa isso? É muito simples. Você coleta um dado, e aí você percebe que aquele valor numérico se repetiu algumas vezes. Então, se você utilizar a listagem dos elementos, você teria que repetir aquele valor todas as vezes em que ele apareceu. Já quando você usa essa tabela, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter lá o valor coletado, x1, e aqui, ó, na frequência f1, você vai ter a quantidade de vezes que esse valor se repetiu. E aí fica mais organizado você fazer assim. E aí você vai fazendo isso com todos os valores. Só que na hora de calcular a média aritmética, você vai proceder da mesma forma. Vai somar os valores da variável e vai dividir pela quantidade de valores obtidos. Mas como é que isso funciona? Se liga aí, ó. Aparentemente tem uma diferença, que é a seguinte. Como o valor x1, por exemplo, ele apareceu f1 vezes, então o que é que você vai fazer? Você vai pegar o valor x1 e vai multiplicar pela frequência. É como se você tivesse somado todos os valores iguais, né? É como se você tivesse assim, ó. Por exemplo, o valor 5 apareceu 3 vezes. Ao invés de você fazer 5 mais 5 mais 5, você, na verdade, pega o 5 e multiplica pela frequência, a quantidade de vezes que ele apareceu. E ao fazer isso, você vai estar encontrando a soma dos valores. Então é muito importante que você fique atento a isso, porque é o que vai acontecer quando você analisar essa tabela. Você vai perceber que o valor x2 teve frequência f2, que o valor xn teve frequência fn, e você vai multiplicar cada valor da variável pela frequência que você percebeu
com que o dado apareceu, né? E aí você vai calcular a média aritmética assim. Você vai representar aqui, ó, x barra, e aí você vai primeiro fazer o seguinte, ó. Você vai pegar x1 e vai multiplicar pela frequência, pela quantidade de vezes que esse valor apareceu. E aí depois você vai pegar esse resultado, vai somar com x2, também multiplicado pela frequência com que esse valor apareceu no momento da coleta de dados. E você vai fazendo isso para todos os valores, até o último, né? xn, que você vai multiplicar pela frequência fn. Aí, nesse momento, é muito importante que você fique atento. Você vai ter que pegar agora as frequências, F1, F2, Fn, e somar. Porque a soma das frequências vai indicar exatamente a quantidade de dados que você tem apresentados na sua tabela. E desse jeito, você vai estar calculando aí a média aritmética. Só que aí, você deve estar pensando, Micael, eu acho que você se confundiu e falou sobre a média ponderada. A média ponderada parece muito com isso que eu falei aqui, mas na verdade não é. É uma coisa diferente. Bom, como é que funciona a média ponderada? Bom, a média ponderada tem uma diferença porque para cada valor da variável é atribuído um peso. Esse peso se parece com a ideia de frequência, mas não. Não vai indicar que aquele valor apareceu mais vezes, mas sim a importância que aquele valor tem no conjunto de dados. Quer ver um exemplo? Imagine um trabalho escolar, uma avaliação bimestral, que consista de provas individuais e provas em grupo. Como a prova individual vai exigir mais do indivíduo para obter uma boa nota, ou seja, um grau de dificuldade aparentemente maior do que uma prova em grupo, o professor pode atribuir àquela nota individual um peso 2, e na prova em grupo, a prova coletiva, é peso 1. Ou seja, não significa que a prova individual foi feita 2 vezes, mas dado o grau de dificuldade em que a pessoa se submeteu para fazer aquela prova, atribui-se a ela um valor maior. Beleza? Isso é o que a gente chama de peso. É a importância que aquele valor tem. Funciona muito de modo semelhante à ideia de frequência. O cálculo é muito parecido, mas o conceito muda. Ok? E você vai perceber isso nos exercícios. Tudo certo? Deixa eu sair aqui da tela e mostrar como é que a coisa funciona. Agora você tem o seguinte. Você tem o valor x1 associado ao peso P1. Você tem o valor x2 associado ao peso P2. Você tem o valor xn associado ao peso Pn. E na hora de calcular a média, o que você vai fazer? A média vai ser obtida assim. Você vai pegar cada valor da variável, no caso aqui x1, e vai multiplicar pelo peso que esse valor tem. E aí depois você vai somar esse resultado com o valor da variável x2, multiplicado pelo peso que esse valor tem no seu conjunto de dados. E você vai fazendo isso com todos os valores, até chegar em xn, que você vai multiplicar pelo peso Pn. E, novamente, aqui, você tem que ter cuidado com uma coisa. Você, na média ponderada, você vai ter que dividir essa soma aqui em cima pela soma dos pesos, P1 mais P2, e aí você vai somando todos esses valores, e só ao final é que você vai ter calculado a média aritmética ponderada. Então, se liga aí, essas são as formas de se calcular a média aritmética, e agora a gente vai começar a resolver exercícios para ver como esse tema pode ser exigido de você na hora da prova do Enem. E a primeira questão que eu vou trazer aqui para você é uma questão autoral, é uma questão que eu elaborei como uma tendência para a prova do Enem, uma aposta para a próxima prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Geralmente essas questões podem ter um texto muito longo, mas em geral tem pouco cálculo. É importante que você identifique essas questões logo de início da prova e vá para elas, porque geralmente são as mais fáceis. Deixa eu sair aqui da tela, fazer a leitura do enunciado e já trazer um comentário dessa questão para você nos mínimos detalhes. Se liga aí, ó. Em uma competição para uma promoção em uma empresa pública, vários servidores disputam a vaga de diretor administrativo, determinada pela média aritmética das notas em 4 avaliações sobre conhecimentos administrativos. Na tabela abaixo,
temos as notas dos 3 melhores classificados da competição até o momento e as notas do servidor 4, que ainda fará a sua última avaliação. Então, você pode analisar aqui essa tabela. Ó. Em cada coluna, as notas da primeira avaliação, da segunda, da terceira, da quarta, e na última coluna aqui a média. E em cada linha, a situação de cada servidor. Aí a questão continua dizendo o seguinte. O servidor 4 pretende obter, na sua quarta avaliação, uma nota que lhe dê uma média, pelo menos, 0,1 ponto maior que a melhor média que seus concorrentes já alcançaram. Nessas condições, a nota mínima da quarta avaliação que o servidor 4 precisa obter para atingir a meta é igual a... Estão aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Essa questão você deve começar percebendo que o servidor 4 ele precisa superar a nota do servidor 1, pois é a melhor média até o momento. E como na questão fica claro que ele pretende superar essa média em pelo menos 0,1 ponto, então a média que ele quer obter é de no mínimo 6,8. E para obter essa média, eu quero saber qual é a nota X que ele precisa tirar na sua quarta nota. Então vamos ver aqui e fazer o cálculo para descobrir o valor dessa nota aqui. Você tem que entender o seguinte, ó, que quando a gente pegar a nota da primeira avaliação do servidor 4, somar com a nota da segunda avaliação, que foi 7,4, mais a nota da terceira avaliação, mais a nota que ele precisa tirar na quarta avaliação, que eu estou chamando de X. Depois a gente pega esse valor todo, divide por 4, esse resultado tem que dar 6,8. E se der 6,8, ele vai ser o selecionado. Então é exatamente isso que eu preciso resolver nessa questão. Eu preciso determinar nesse momento qual é o valor dessa quarta nota. Vamos lá? É só ajeitar aqui os cálculos. Ó. Aí eu vou somar 6,1 com 7,4 com 7,5. Somando esses valores, você vai encontrar aí 21, que deve ser somado à quarta nota. Tudo isso dividido por 4 para dar 6,8. E na hora de descobrir o valor de x, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 4 que está dividindo aqui no primeiro membro e vou passar multiplicando por 6,8. E aí eu vou ter o seguinte, 21 mais x. E quando eu multiplicar 6,8 com 4, eu vou encontrar aqui, ó, 27,2. E para determinar agora o valor da nota da quarta avaliação, é só eu pegar aqui esse 21 que está no primeiro membro somando com x e passar para o segundo membro subtraindo de 27,2. E aí eu vou encontrar aqui o seguinte, ó, que o valor da quarta nota vai ser igual a 27,2 menos 21. E, finalmente, eu chego à conclusão de que a quarta nota que o servidor 4 precisa tirar para alcançar a meta desejada é de 6,2. Com isso, eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa D. Você percebe nessa questão, fera, que a gente usou a forma mais simples de se pensar em uma média aritmética. Tivemos que analisar a tabela, usar a fórmula do cálculo da média aritmética e assim responder a questão. Espero que tenha ficado muito claro para você, porque eu quero agora levar você para o próximo slide, onde eu vou resolver agora uma questão da prova do Enem de 2014. E como sempre, nas questões de média, nós temos, em geral, muito texto que a gente tem que ler com muita atenção para escolher o melhor caminho para trazer a solução dessa questão. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou sair da tela e vou fazer a leitura do enunciado dessa questão e trazer um comentário para você nos mínimos detalhes. Se liga aí, ó. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual é o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade de resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente.
após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os resultados que você vê aí nessa tabela. Levando em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é o reagente 1, 2, 3, 4 ou 5. Você tem que perceber aqui qual é as expectativas do pesquisador. O que é que ele pretende usar como critério para escolher o reagente? E é isso que eu quero destacar para você aqui. Ó. Se liga aí. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade de resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Perceba que cada reagente tem 5 resultados diferentes, um para cada experimento. E ele vai fazer o quê? Vai calcular a média dos resultados para cada reagente e vai olhar aquele que apresentar, deixa eu destacar aqui para você, a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média. Basicamente é assim, ó. Eu tenho aqui o experimento 1, 2, 3, 4 e 5 para o reagente 1. E eu tenho aqui os 5 resultados. Eu vou calcular a média dos resultados do experimento 1. Como é que eu faço aqui? Ó? Eu vou somar os resultados encontrados. 1 mais 6, mais 6, mais 6, mais 1. Somando tudo, isso aqui vai dar 30. Aí eu pego 30, divido por 5, porque foram 5 experimentos, e encontro como média dos resultados obtidos 6. Aí agora eu vou na tabela e vou verificar qual é a quantidade de resultados acima da média 6. Perceba que somente o resultado 11 está acima da média. É exatamente isso que eu vou fazer para cada reagente. Eu vou escolher aquele que apresentar maior quantidade de resultados acima da média. Lembrando que cada reagente tem 5 resultados. Vamos fazer agora o cálculo da média dos resultados do reagente 2. Você vai lá na tabela, soma os 5 resultados, 0 mais 6, mais 7, mais 6, mais 5, soma tudo. Quando você somar, você vai encontrar aqui, ó, 24 e vai dividir por 5. Quando você dividir 24 por 5, você vai encontrar 4,8 como sendo a média. E agora você vai analisar quantos resultados estão acima da média. Perceba que eu tenho aqui, ó, 5, 6, 7 e 6. São resultados acima da média. Quantos resultados eu tenho acima da média? 4. Então, entre o reagente 1 e o reagente 2, o pesquisador vai optar pelo reagente 2. E isso eu devo fazer com todos os outros reagentes. No caso agora do reagente 3, qual é a média obtida para os resultados? Olha só, eu vou somar 2 com 3, que dá 5, 5 com 8, 13, aí eu vou somar mais 10, mais 1. Somando tudo aqui, você vai encontrar 34, vai dividir por 5 e a média vai dar 6,8. Agora compare quantos resultados estão acima da média. Eu tenho exatamente aqui, ó, 8, 10 e 11. 3 resultados acima da média, ou seja, o reagente 3 já está perdendo para o reagente 2. E assim eu vou até o final. Eu agora vou analisar aqui a situação do reagente 4, calculando a média dos seus resultados. Eu vou somar os 5 resultados. Quando você somar todos esses resultados aqui, você vai encontrar 33, que você vai dividir por 5, encontrando como média 6,6. E agora você vai analisar quantos resultados o reagente 4 apresentou acima da média. Olha aqui, 7 está acima da média, 8 também, 12 também. Até o momento, o reagente 2 está sendo o que deve ser escolhido pelo pesquisador. E para finalizar, eu vou agora fazer o cálculo da média dos resultados do reagente 5. Somando todos os resultados obtidos, ó, 1 mais 2 mais 9 mais 10 mais 11, somando tudo vai dar 33. E o resultado disso dividido por 5 é 6,6. E aí eu tenho novamente, ó, 3 resultados acima da média, que é o 9, o 10 e o 11. Pelo critério estabelecido pelo pesquisador, o reagente que tem maior quantidade de resultados acima da média é o reagente 2, e esse deve ser o reagente escolhido. E o gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa B. Fera, você percebe que nessa questão,
O uso da ideia da média aritmética foi muito simples. Acredito que a maior dificuldade que o aluno deve ter sentido na hora da prova foi em interpretar o critério utilizado pelo pesquisador. Mas se ele percebeu isso, ele conseguiu resolver essa questão sem grandes dificuldades. Tudo certinho? Espero que tenha ficado claro. Deixa eu levar você agora para o próximo slide, onde eu vou resolver mais uma questão do Enem 2014, só que agora uma questão do Enem PPL. Percebe de cara aí que os dados estão apresentados aqui em um gráfico de barras. Eu tenho que ter muito cuidado, como sempre, para analisar os dados e fazer o uso deles de forma correta. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela, fazer a leitura da questão e trazer o comentário para você nos mínimos detalhes. Se liga aí, ó. Após encerrar o período de vendas de 2012, uma concessionária fez um levantamento das vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os dados estão expressos no gráfico. Observe o gráfico aqui, ó. No eixo horizontal nós temos aqui a variável mês. No eixo vertical nós temos aqui a quantidade de carros vendidos. E cada barrinha traz aqui, ó, a indicação da quantidade de carros vendidos em cada um dos 6 meses. E a questão continua dizendo o seguinte: ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro de 2013 um volume de vendas 20% superior à média mensal de vendas do semestre anterior. Para atingir essa meta, a quantidade mínima de carros que deveriam ser vendidos em janeiro de 2013 seria... Estão aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Primeiro momento, eu quero destacar aqui a meta estabelecida pelo gerente. Olha só, um volume de vendas 20% superior à média mensal das vendas do semestre anterior. Então, o meu primeiro passo aqui é calcular a média mensal de vendas do semestre anterior. O que é que eu faço? Eu vou somar a quantidade de carros vendidos nos 6 meses e dividir pela quantidade de meses. Perceba que os dados são muito fáceis de serem somados. Olha só, eu tenho aqui, ó, 35 mais 35, que somando vai dar 70. Eu tenho aqui, ó, 14, que quando eu somo com 6 eu encontro 20. E eu ainda tenho aqui, ó, 5 com 25, que dá 30. 30 com 20, 50, 50 com 70, 120. Então, foram 120 carros vendidos no semestre anterior. Então, eu vou pegar aqui, ó, 120 e vou dividir para 6 meses. E aí eu vou descobrir que a média foi de 20 carros por mês. E o que é que a questão está querendo? A meta vai ser um volume de vendas, olha só, 20% superior à média mensal. Então, o que é que eu vou fazer com esse resultado daqui? Eu vou calcular agora 20% desse valor. Gente, esse é um cálculo que dá para você fazer de cabeça. Porque, veja só, 20% de 20 é muito fácil. Você calcula 10% e o resultado você multiplica por 2. Isso vai dar 20%. E por que eu estou dizendo isso? Porque calcular 10% é muito fácil. 10% de 20 é 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então eu tenho aqui, ó, que 10% equivale a 2 carros. Quando eu multiplico isso aqui por 2, eu encontro que devem ser vendidos 4 carros a mais que a média do semestre anterior, a média mensal. Logo, eu garanto para você o seguinte, que a meta é a seguinte: vender 24 carros. E o gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa D. Pois é, fera, você percebe que essas questões que envolvem média aritmética, em geral, são muito simples e, como é muito frequente isso na prova do Enem, você tem que procurá-las direto no seu caderno de questões. Não precisa fazer a questão na ordem em que foi apresentada para você, não. Procura lá as questões que tem tabelas, que tem gráficos de barra, que muito provavelmente vai ser uma questão de média aritmética que você responde assim, ó, muito rapidamente. Deixa eu levar você agora para o próximo slide, onde eu vou responder uma questão do Enem 2018, com os dados apresentados aqui, ó, numa tabela de classes unitárias. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e trazer o comentário dessa questão para você nos mínimos detalhes. Se liga aí, ó.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes resultados de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Você tem aqui o quadro, na primeira coluna, o número de acidentes sofridos e aqui na segunda coluna, o número de trabalhadores. A média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Estão aqui os resultados e eu vou agora trazer um comentário dessa questão. É importante que você entenda muito bem essa tabela. Olha só, a gente tem aqui a quantidade de funcionários que não sofreu nenhum tipo de acidente. Nós temos aqui a quantidade de funcionários que sofreu um acidente. Nós temos aqui a quantidade de funcionários que sofreram 2 acidentes, e assim sucessivamente. A questão pede, olha só, a média do número de acidentes por funcionário. Então, eu vou calcular a quantidade de acidentes que ocorreram. E aí, nesse caso, eu tenho aqui a quantidade de acidentes e aqui eu tenho a frequência. Quando eu multiplico, por exemplo, 0 com 50, eu descubro aqui 50 trabalhadores que não sofreram nenhum tipo de acidente. Mas quando eu multiplico 17 com 1, eu já tenho aqui 17 acidentes que ocorreram. Multiplicando 15 com 2, eu tenho 15 trabalhadores, cada um sofreu 2 acidentes. Multiplicando, eu tenho mais 30 acidentes. E assim vai. Eu vou multiplicar 3 com 10, que vai dar 30. Eu vou multiplicar 4 com 6, que vai dar 24. Vou multiplicar 5 com 2, que vai dar 10. E aqui eu tenho a quantidade de acidentes. Se você somar todos esses valores, você vai encontrar aqui 111 acidentes. E aí, você agora consegue determinar a média. No caso aqui, a média de acidentes por funcionário é a seguinte. Eu vou pegar o total de acidentes, que foram 111, e vou dividir pela quantidade da amostra de funcionários, que nesse caso aqui foram 100 funcionários. 111 dividido por 100, isso aqui vai dar 1,11, respondendo assim a questão, e o gabarito você vai encontrar na alternativa D. É por conta de questão como essa, fera, que eu digo que média aritmética, em geral, traz uma questão muito fácil na prova do Enem e você não pode perder. Perceba a frequência como essa questão aparece com dados fornecidos em tabelas. Então, procura esse tipo de questão na hora da prova, porque, em geral, elas são muito rápidas e você já ganha um ponto de uma questão fácil, que como a prova é corrigida pela TRI, questões com proficiência mínima, você não pode errar. Tudo certo? Deixa eu passar para a próxima questão, uma questão do Enem PPL de 2012, uma questão, mais uma vez, com uma tabela, com um texto bastante extenso, que você tem que ler com muito cuidado para não cometer nenhum erro. Vamos lá? Vou sair da tela, vou fazer a leitura dessa questão e trazer para você com muito detalhe a sua solução. Se liga aí, ó. Uma aluna registrou as notas de matemática obtidas nos 3 primeiros bimestres do ano letivo e seus respectivos pesos no quadro a seguir. Nós temos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro bimestre, a nota e o peso, está tudo certinho. Ela ainda não sabe qual será a sua nota de matemática no 4º bimestre, mas sabe que o peso dessa nota na média final é 4. As notas variam de 0 a 10, sendo permitida apenas uma casa na parte decimal. Caso contrário, a nota será arredondada, usando como critério se o algarismo da segunda casa decimal é maior ou igual a 5, então o algarismo na primeira casa decimal deve ser acrescido de 1 unidade. A média final mínima para aprovação na escola dessa aluna é 7. Se ela obtiver média inferior a 7, precisará realizar uma outra prova que substitua a menor das notas bimestrais, de modo a alcançar a média 7, mantidos os mesmos pesos anteriores.
Se essa aluna precisar realizar uma prova para substituir a nota que obteve no primeiro bimestre, e tal nota precisa ser igual a 4,8, é porque a nota que ela obteve no quarto bimestre foi. Estão aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão. A questão não diz a nota, mas ela fez a avaliação do quarto bimestre e tirou uma nota. E ela não atingiu a média. E aí ela precisa fazer uma avaliação para substituir a menor média que ela tirou nos bimestres. E essa nota está clara que é a nota do primeiro bimestre. E ela já sabe que para ela passar, ela vai ter que trocar aquela nota do primeiro bimestre por 4,8. Então ela fez a nota do quarto bimestre. Essa nota não foi a menor, mas ela não passou. Então ela vai para a prova final, tem que fazer uma nota que substitua a nota do primeiro bimestre, que foi a menor, e essa nova nota deve ser 4,8. E eu quero saber qual foi a nota do quarto bimestre. Percebeu que essa aí foi mais bem elaborada, beleza? Deixa eu sair da tela aqui e trazer esse comentário para você nos mínimos detalhes. Então veja só, eu vou chegar aqui, vou apagar a nota dela do primeiro bimestre, vou dizer, olha, eu preciso tirar agora aqui 4,8. E eu tenho a nota do quarto bimestre que eu não sei. Ela tirando 4,8 vai atingir a média 7 e será aprovada. Então, veja só. 4,8 multiplicado pelo peso do primeiro bimestre. Mais 5,8, nota do segundo bimestre, multiplicado pelo peso que é 2. Mais 7,4, nota do terceiro bimestre, multiplicado pelo seu peso que é 3. Mas a nota do quarto bimestre, que eu não sei, vou chamar aqui de x, multiplicado pelo peso, que é 4. Eu pego todo esse resultado e divido pela soma dos pesos. No caso, a soma dos pesos vai ser 1, mais 2, mais 3, mais 4. Isso vai dar 10. E esse resultado tem que ser igual a 7. E aí ela vai estar aprovada. Exatamente esse é o evento que tem que acontecer aqui. Então, eu vou fazer aqui esses cálculos com muito cuidado e trazer, então, o gabarito dessa questão. Então, fazendo os cálculos aqui, eu tenho 4,8 vezes 1 dá 4,8. Depois eu vou pegar 5,8 e vou multiplicar por 2. Isso vai dar 11,6. Depois eu vou pegar 7,4, vou multiplicar por 3. Isso vai dar 22,2. Mais 4x. Isso tudo igual a 70. Por que igual a 70? Eu já peguei esse 10 que está aqui, dividindo no primeiro membro, e passei multiplicando com 7, que vai dar 70. Agora eu vou fazer o seguinte, vou somar esses valores aqui, vou tirá-los do primeiro membro e vou passar para o segundo membro. Vai ficar assim, quando eu somar 4,8, 11,6 e 22,2, isso vai dar 38,6. Mais 4x igual a 70. Agora eu pego esse 38,6, passo para o segundo membro, e aí eu vou ter o seguinte, 4 multiplicado com x igual a 70 menos 38,6. Se eu pegar 70 e subtrair dele 38,6, eu vou encontrar 31,4. E aí eu vou ter aqui 4x igual a 31,4, e nesse momento aqui eu vou descobrir qual foi a nota do quarto bimestre. Como é que eu vou descobrir, Micael? Eu vou pegar esse 31,4 e vou dividir por 4. 4 multiplica x no primeiro membro, e aí eu vou ter x igual a 31,4 dividido por 4. Esse valor vai dar exatamente 7,85. E aí tem um critério de aproximação, né? Se o algarismo da segunda casa decimal for maior ou igual a 5, eu acrescento uma unidade no algarismo da primeira casa decimal. Então, nesse caso aqui, a nota do quarto bimestre vai ser 7,9. Com isso, eu concluo essa questão. E o gabarito dela você vai encontrar na alternativa C. Pronto, fera. Tira o print aí da tela que eu vou aparecer aqui para a gente se despedir. Porque com essa questão eu vou encerrando essa aula sobre média aritmética. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. E agora no finalzinho
Você gostou da aula? Acha que ela foi produtiva para você? Deixe o seu like, deixe um comentário e também compartilha com o seu amigo se você acreditar que esse conteúdo pode ajudar o seu amigo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do professor Micael e até o próximo vídeo.